Eu não sei se a comunidade nerd tá pronta para receber a gente. Eu não quero ofender as pessoas que são negras, que são parte de grupo de minoria, que tem uma experiência afetiva com o conteúdo nerd, principalmente porque eu não tô falando do conteúdo, eu não tô falando da cultura pop. Eu tô querendo falar de certas pessoas que ainda detêm o poder. E talvez a gente não seja assim, nós que somos negros, que somos parte das minorias, eu pelo menos não me sinto acolhido por essa cultura nerd. Se você já tá gostando desse vídeo, então já deixa aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho, tá? Não ganho nada pra fazer isso aqui. Se você puder, compartilha com mais alguém que você acha que precisa ter essa discussão. E vamos lá. Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e professor. E eu tô aqui hoje pra falar pra vocês sobre um assunto que é bem delicado, principalmente pra mim, né? Porque é uma coisa que me toca, assim, de uma forma bem pessoal, que é sobre a capacidade que as pessoas negras têm de se sentir pertencidas à cultura nerd. O papo é sobre isso, sobre pertencimento. E é uma coisa assim pessoal, porque na minha juventude eu me considerei por muito tempo como nerd. Eu gostava de rock, aqueles metais tipo Angra, Xamã, essas coisas assim. Não que eu não goste mais de cultura pop, mas eu não me identifico mais com certos aspectos que eu considero negativos dentro dessa cultura e desses grupos que se consideram nerds. Para começo de conversa, eu não tô querendo acabar com o nerd, não tô querendo dizer que a maioria dos nerds são nazistas, de extrema direita e tudo mais. Tem muita gente que faz parte dessa cultura nerd e pode ser até que eles sejam a maioria, e elas não têm nenhum vínculo com esse tipo de preconceito bizarro que a gente tá vendo no mundo por aí. Muita gente fala, inclusive, que a gente precisa conquistar essa palavra nerd, conquistar o termo nerd, para que ele seja mais abrangente, mais acolhedor e mais pessoas possam se identificar com esse termo. E eu não tô dizendo que poucas pessoas se identificam não, tá, gente? A grande maioria das pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, dos meus seguidores, se identificam com esse termo nerd. Muitas pessoas têm uma conexão sentimental com a cultura pop, cresceram assistindo anime, cresceram assistindo filmes de super-heróis, né? Filme de super-herói pra mim é uma coisa mais recente, porque eu sou velho, ou então cresceram lendo HQs, né? Lendo livros de fantasia, de ficção científica, e é uma coisa assim que tem mudado também, que é a questão do protagonismo, porque para você se identificar no storytelling, a gente fala muito sobre isso, do público se conectar com aquele personagem, o público se conectar com aquele protagonista, para que ele possa encarnar aquele protagonista, sentir aquilo que o protagonista sente. Porque é o protagonista que vai levar o público pra dentro daquele mundo, é o protagonista que vai levar o público pra dentro daquela jornada. Então, quando você tem um protagonista que é capaz de se conectar mais com o público, você cria uma história mais magnética, mais cativante. E a indústria, né, do entretenimento tem entendido isso. Nós temos visto mais personagens negros, mais personagens mulheres, mais personagens que integram minorias. Mas a questão do nerd ainda é muito complicada pra mim, porque eu sou uma pessoa negra, mas graças a Deus eu sou filho de funcionários públicos e eu tive condições de estudar em escolas particulares, de fazer faculdade e tudo mais. A gente sabe que apenas 16% da população, se não me engano, tem acesso à faculdade. Vocês já imaginam quem são as pessoas que conseguem ter esses acessos. Então eu convivo com muita gente branca sem consciência social. Então eu particularmente tenho uma experiência muito negativa com esse termo nerd. Tem um amigo meu que é escritor, a gente estava debatendo sobre isso esses dias, e ele falou assim, não cara, o que você tá querendo falar do nerd não é sobre o nerd, é sobre o nerdola. O nerdola é que seria esse grupo que é separado dos nerds, que seria lá essa galera que é cheia de preconceitos, que não aceita mudar o gênero de um personagem, ou não aceita, por exemplo, o Superman bi que apareceu agora. Então tem muita gente que fala igual esse conhecido meu que é o nerdola que é assim, mas eu não sei, gente, se a comunidade nerd tá pronta pra receber a gente. Então eu não quero ofender as pessoas que são negras, que são parte de grupo de minoria, que tem uma experiência afetiva com o conteúdo nerd, principalmente porque eu não tô falando do conteúdo, eu não tô falando da cultura pop. Eu acho que nerd é quem gosta de cultura pop, tem aquele todo o estereótipo da pessoa inteligente, que gosta de coleção, que gosta de ter o maior contato possível com aquilo que ele gosta. Não tô querendo falar que a mídia necessariamente é ruim, apesar de que a gente pode fazer muitas críticas. A cultura pop tem melhorado, mas ainda tem muito que evoluir
Mas eu tô querendo falar de certas pessoas que ainda detêm o poder. A gente vê que o tal do nerdola, entre aspas, ele ainda tem influência no mercado, a indústria ainda escuta esses caras, e talvez a gente não seja... Assim, nós que somos negros, que somos parte das minorias, eu pelo menos não me sinto acolhido por essa cultura nerd. E quando rola um espaço de acolhimento, geralmente é uma panelinha que é destinada para aquela minoria, né? Você tem o nerd gay, você tem o nerd mulher, você tem o nerd gamer mulher, mas parece que esses grupos estão isolados, eles não são reconhecidos como parte da cultura nerd como um todo. Gente, só lembrando que, gente, isso é a minha experiência. Se você tem uma experiência diferente do que eu tô falando, deixa um comentário aí, porque eu quero interagir com vocês, quero escutar vocês, quero responder vocês, e a gente só consegue fazer isso através desse diálogo. E eu queria, gente, sinceramente, eu queria me sentir incluído na cultura nerd, mas pra mim não rola. Quando eu vejo um nerdola, entre aspas, né, porque eu não concordo com esse termo, tá querendo isolar uma coisa que não é isolada, que pra mim, nem que seja pela voz, tem um peso maior no mercado de cultura pop do que as minorias, que são, na verdade, a grande maioria das pessoas que consomem. Eu aposto que tem muita gente, muito mais gente negra que joga, por exemplo, Free Fire do que as pessoas que não se encaixam em nenhuma minoria. Eu queria me sentir mais acolhido, mas eu acho que não é uma realidade. Eu não sei... não tenho a resposta pra isso, tá, gente? Pra essa questão. Não sei se a gente tem que mudar o termo, se a gente tem que roubar esse termo pra gente, dizer que, não, o nerd agora somos nós, entendeu? Nós é que definimos aqui o que é nerd, nós que eu tô falando, nós, as minorias, as pessoas que são a favor de uma política inclusiva. Então a gente precisa questionar, eu não tenho resposta pra isso, não sei se tem que acabar o nerd, não sei se a gente tem que mudar, conquistar o termo nerd, não sei se a gente tem que mudar o termo nerd, mas eu acho que eu não me sinto acolhido nesse termo nerd. Eu não é a maioria delas, tá? Mas muitas pessoas que, tipo assim, são absolutamente radicais quando gostam de uma determinada coisa, não pode mudar nada, só eles que sabem de tudo, só eles que podem falar daquilo, se é bom ou se é ruim. Então eu não acho que é uma cultura saudável. Talvez a cultura nerd, entre aspas, né, porque é a realidade que eu experiencio, não tô falando que é a maioria, seja uma cultura tóxica, porque você tem que obedecer uma série de rituais, você tem que ter um perfil, entre aspas, para poder gostar de uma coisa. Então não me identifico como nerd, porque eu não faço parte do perfil majoritário de quem tem autoridade para falar de alguma coisa. Então não me encaixo. Se eu não sou aceito, pra que eu vou querer entrar lá? Pra que eu vou querer entrar nesse grupo? Pra que eu vou querer fazer parte dessa cultura que não me aceita? Então, não sei o que a gente vai fazer, gente. É uma discussão que tá aberta. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Já lembrando, se você tá gostando do que você tá ouvindo, por favor, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, a gente discute muitos assuntos parecidos com esse por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau.